Sejam bem-vindos ao curso de Mitologia Hindu. Sou Bernizete Gouveia e estarei com vocês no decorrer desta aula. Nosso tema para esse encontro é transmigração de almas e a lei do karma. No pensamento hindu, acredita-se nas existências sucessivas, isto é, nas reencarnações. Vejamos como funciona essa ideia. Jiva, o espírito, identifica-se com Brahman. Assemelha-se a uma semente com todas as possibilidades de desenvolvimento dentro de si mesma, em estado latente. A roda de renascimentos, o Sansara, existe para que Shiva possa desenvolver-se dentro da repetição de experiências. A transmigração é o processo pelo qual o Jivatman, a alma, passa de um corpo para outro em busca de novas experiências. Quando sobrevém a morte, o corpo físico se dissolve, enquanto o Jivatman continua ligado aos corpos constituídos de matéria sutil que interpenetram o físico. Vai aos poucos libertando-se desses corpos em mortes sucessivas ao longo do tempo, em intervalos que dependem principalmente das causas do passado, o karma. Ao abandonar o corpo usado, o Jivatman leva consigo a experiência acumulada do passado. O Jivatman permanece no plano sutil durante algum tempo, enquanto durar a energia acumulada pelos méritos conquistados em sua vida anterior. A constituição do ser humano está claramente descrita nos textos sagrados dos hindus. O ser humano, o chamado Jivatman, é idêntico em natureza ao Ser Supremo, o Brahman. De Brahman emana Buddhi, o princípio da compreensão. Do Buddhi desdobra-se Manas, a mente. Quando aparecem os sentidos, o homem, o morador desse corpo físico, está completo. O corpo, a sua moradia, é composto dos elementos terra, água, fogo, ar e éter. Os sentidos, através dos quais o corpo entra em contato com o mundo exterior, transferem para a mente os resultados desse contato, isto é, dando forma aos objetos pelos quais foram afetados. A mente recebe esses arquivos e agrupa-os em imagens mentais, que são apresentadas à compreensão, que, por sua vez, capta então a realidade sugerida por essas imagens mentais, feitas de atributos. Esse é o caminho de ida de Jivatman, o meio de colher experiências, o chamado Priviti Marga. Depois de incontáveis renascimentos, chega o momento em que o caminho da libertação, da volta, a Nivriti Marga, tem início. Cansado de peregrinar, o Jivatman compreende finalmente a ilusão do processo em que está envolvido e começa a buscar os meios de retornar a Brahman, libertando-se da roda do Sansara, isto é, dessa sucessão de nascimentos e mortes. Seu intuito passa a ser o de absorver-se no absoluto, retornar ao princípio gerador, de quem nunca esteve realmente separado, senão pela ignorância que o impedia de ver a verdade de tal fato. A libertação, o moksha, pode ser alcançado por 3 caminhos, que correspondem aos 3 aspectos do absoluto, Sat, Chit e Ananda. Esses 3 caminhos são os da sabedoria, Nana, o da devoção, Bhakti, e o da ação, Karma. Esses caminhos são adequados aos diversos temperamentos humanos, sendo a yoga o método através do qual podem unir-se o ser individual
e o Ser Supremo. Recordemos que o yoga corresponde ao aspecto prático da filosofia hindu, fornecendo a disciplina para o despertar da consciência. No caminho de volta, quanto mais sutil e ampla a consciência, mais sutis os corpos também se tornam. A vibração da consciência produz elevação na vibração dos corpos. Assim, o reto pensar, o reto sentir e o reto agir vão ganhando contornos claros e definidos, de acordo com cada nível vibratório alcançado. A qualidade desses elementos dá a nota vibracional do ser humano. A verdadeira libertação tem íntima relação com níveis de purificação interior. Vejam, pois, como a filosofia hindu é carregada de profunda espiritualidade. A lei do karma. Karma é um termo sânscrito que significa ação. Corresponde ao princípio newtoniano. A toda ação corresponde uma reação de intensidade igual, mas em sentido contrário. Segundo o pensamento hindu, esta lei atinge todos os planos ou lokas, de acordo com a vibração inerente a cada um deles. O karma, portanto, é uma lei cósmica imutável. A lei do karma possui caráter físico, biológico e psicológico. Destino é o resultado de uma série de ações anteriores. Quando estas ocorrem de acordo com determinada ordem, devem também ocorrer determinados resultados. É inevitável. A matéria primordial, apta a se manifestar como karma, enche todo o espaço cósmico. O espírito, jiva, na medida em que evolui no sentido da materialidade, vai se impregnando paulatinamente nas partículas dessa matéria sutil. Essas partículas constituem um corpo especial chamado Karma Sharira, que não deixa a alma atingir a emancipação final. A matéria kármica age então como um retardador, um lastro que impede a radiância da alma. O karma funciona de tal modo que cada modificação registrada no corpo kármico deixa uma marca, que é retida e incorporada ao organismo como base de uma ação futura. No curso natural das coisas, o karma produz os resultados esperados. Até a libertação final, o mukti, a alma permanece unida aos corpos mais densos por intermédio do karma, que nesse caso funciona como um elo. Quando esse elo se extingue, é que o jiva se liberta dos renascimentos periódicos, do samsara. É a matéria kármica que produz a reencarnação e impede a livre manifestação do conhecimento e da intuição, qualidades intrínsecas da alma. Até que o karma seja purgado, gasto, extinto, através de um processo de descarga, e a alma brilhe intensamente, livre da nuvem que a cerca, o movimento cíclico não terá fim. A ciência tem evoluído muito nas últimas décadas. Depois de Einstein, já não é misteriosa a afirmação de que matéria se transforma em energia e energia se transforma em matéria. A física quântica tem produzido teorias que estão alavancando outras áreas do saber, ajudando-nos a entender que o mundo do ponto de vista dos multiversos. Ampliaram-se os horizontes. Há milênios, esses princípios são descritos por grandes sábios e filósofos. Eles sabiam por experiência direta que a matéria é energia concentrada. O karma é de natureza energética e está submetido
às mesmas leis dos campos de força estudados pela física. As interferências kármicas são marcas produzidas pelas mutações que se processam no campo energético total da entidade observada, em decorrência do choque com os outros campos circunvizinhos. Através de suas ações físicas, morais, intelectuais, o homem vive ao mesmo tempo em vários planos. Os distintos campos humanos de energia, compatíveis com esses planos, estão em constante ressonância. O caráter vibratório do pensamento é uma realidade e tem recebido grande atenção de estudiosos dos campos da psicologia, parapsicologia e entidades voltadas à neurociência, do ponto de vista cognitivo. A ocorrência de ondas cerebrais pressupõe a existência de um campo de energia localizado no cérebro humano. Os diferentes tipos de ondas produzidas pelos diversos pensamentos que já foram estudados caracterizam a mudança de frequência e a intensidade vibratória do campo energético. Os pensamentos influenciam e são influenciados pelos campos vibratórios de outros planos. Muito já se estudou as modificações registradas na circulação, na digestão, no metabolismo e na respiração, em função da influência dos campos mental e emocional. Assim, a ação do pensamento sobre o corpo físico não pode mais ser negada. Reciprocamente, a repercussão das dores e dos sofrimentos físicos sobre o modo de pensar do indivíduo é uma realidade. Na sua totalidade, o ser humano é um sistema em constante desequilíbrio. Todos os campos de energia que em seu conjunto constituem uma entidade estão em constante movimento, interpenetrando-se mutuamente. O karma se transforma de energia potencial em energia cinética, verdadeiro potencial de todas as possibilidades que conduzem a um destino final e inexorável. Sob o nome genérico de destino, estão agrupados todos os resultados da ação do karma. Entretanto, dentro de certos limites, o indivíduo pode modificar seu destino. Do ponto de vista da filosofia hindu, Deus está dentro de nós. Ele é o núcleo, nossa verdadeira razão de ser. Desse centro emanam as energias que constituem o homem. Tudo está dentro de nós. O que somos hoje é apenas o efeito lógico do que fomos ontem. Se nos chamam de bons ou maus, isso se deve unicamente à qualidade de nossa vibração individual e às alterações sofridas nela através do tempo. Cabe a cada um de nós escolhermos quais vias queremos trilhar. Nossas escolhas têm consequências, como a água que se move concentricamente quando atingida por uma pedra. Desse modo, somos responsáveis por tudo que nos acontece, mesmo quando atribuímos a causa de nossos problemas a pessoas ou situações externas. Atraímos aquilo que está em ressonância com nossa vibração interior. A questão é: quando estaremos prontos para fazer mudanças em nossa vida, mudanças reais que nos façam evoluir? A resposta também só pode ser encontrada dentro de cada um de nós, em lugares além do intelecto, que na psicanálise denominamos de inconsciente. Até aqui, esta aula sobre transmigração de almas e lei do karma.